Olá, eu sou Márcio Calai e você está no Origem Talks, o podcast das relações institucionais e governamentais. Hoje, um papo importante, vamos falar sobre RIG e alianças estratégicas no setor farmacêutico. Quem está aqui comigo, como sempre, é o professor Rodrigo Naval. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao papo mais uma vez. Obrigado, Márcio. Olá, pessoal. Estamos aqui no 15º episódio do Origem Talks, o primeiro após o lançamento da edição 2024 do Anuário Origem, que já está disponível no site, pode baixar lá, www.anuarioorigem.com.br, assim como todos os outros 14 episódios anteriores a este aqui, que estão disponíveis no YouTube e no Spotify. É só buscar lá por Origem Talks e você vai encontrar ali papos. Aliás, Rodrigo, é importante dizer, você que está nos acompanhando até aqui, é importante que você deixe seu like aqui neste vídeo também, se você estiver gostando do nosso podcast, e é claro, nas mídias de áudio, lembre-se de avaliar o Origem Talks, que você nos ajuda a levar esse conteúdo mais longe. Mas desculpa, te cortei para não perder a deixa. Não, perfeito. É importante isso, a gente tem aí um bom já acervo de entrevistas dos mais variados temas envolvendo o RIG. Recomendo fortemente para vocês procurarem lá, enquanto estiverem malhando, andando, pensando, pode ouvir no Spotify, se quiser ver ao vivo aqui, ao vivo, né, a gravação ao vivo com imagens no YouTube. E hoje, de forma não diferente das outras, temos um convidado super especial que é Renato Porto, presidente executivo da Interfarma, um dos patrocinadores do Origem também, que esteve junto conosco já há alguns anos no Origem, e é um prazer receber Renato Porto aqui. Tudo bom, Porto? Olá, Rodrigo, professor Rodrigo Navarro, sempre um craque em RIG. Olá, Márcio, é um prazer estar com vocês, estou absolutamente à disposição. Boa, vamos começar o nosso papo aqui, como sempre, pedindo para você, Porto, fazer uma trajetória de quem ainda não conhece, né, o famoso Renato Porto. Quem ainda não conhece, depois que você falar a sua trajetória, vai saber, esse cara, sei quem é, já falei com ele, já estive com ele lá na Anvisa, né? Até chegar nesse posto na Interfarma. Conta um pouquinho da sua trajetória profissional / pessoal até chegar aqui, sua formação, por onde você andou, como é que foi a sua carreira até chegar aqui, por favor. Bom, obrigado mais uma vez, Rodrigo. Eu acho que a primeira fala para dizer como que eu cheguei até aqui foi com muita paixão. Paixão tanto pelas relações institucionais, pelas relações corporativas, como também pela saúde. A saúde é um setor extremamente regulado, um setor com uma diferenciação técnica, Rodrigo, muito peculiar, faz esse setor muito peculiar, um setor grande. O setor, a gente fala de um setor da cadeia de suprimentos, de insumo, um setor intermediário, de prestador de serviços, um setor final também, que é o nosso grande objeto de trabalho, que é o próprio cidadão. E nós mesmos, né? Um dia a gente vai usar, se a gente não usa todo dia, as pessoas não imaginam o tanto que a gente usa de saúde todo dia ali, quando abre, às vezes, a torneira, é uma fala muito comum, mas quando a gente abre a torneira, a gente tem saúde ali, porque a água é regulada, a qualidade da água que a gente usa. Bom, para entrar de fato na carreira profissional, vamos dizer assim, do Renato, eu comecei na Anvisa, como servidor da Anvisa em 2005, e fiquei lá até 2019. Neste período eu passei 6 anos como diretor da Anvisa, tive a oportunidade de ser diretor de quase todas as áreas, Rodrigo. Naquele período a Anvisa não era separada só por nomes de diretorias, 1, 2, 3, 4, 5, como é hoje, ela era segregada por funções. Então, eu alterei, nesse momento, algumas funções e tive a oportunidade de ser diretor de quase todas as áreas da Anvisa. Uma experiência riquíssima. Eu acho que aí, Rodrigo, até a experiência
de entrar como diretor, ela já é muito rica, né? Porque é um processo complexo, onde você é indicado pelo presidente da República, sabatinado e aprovado pelo Senado, um cargo que tem mandato, um órgão que tem uma característica peculiar, uma característica de Estado, que define relações econômicas, que define a qualidade, como é muito bem visto pela Anvisa. Então, a própria experiência de passar por esse processo é uma experiência muito rica para a RIG, ou seja, você está de frente ali primeiro, com o próprio presidente ou presidenta da República, você está de frente com 81 senadores, com vários parlamentares que de fato se relacionam com a pauta, que criticam a pauta, que tem a pauta, no meu caso, da saúde, como a sua pauta de trabalho. Então é uma experiência riquíssima em relação institucional, em relações governamentais. Então, depois de sair da Anvisa em 2019, eu fui para a Abrafarma. A Abrafarma é a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias, aí como diretor de Relações Institucionais especificamente. Passei quase 3 anos lá. Nesse período, a gente teve, dentro da jornada de saúde, Rodrigo, eu tive um conhecimento que era um pouco do que faltava, que é como que esse produto era vendido. A Anvisa não trata da venda dos produtos, ele trata da regulação de segurança, qualidade e eficácia. Então, como é que esse mercado funcionava? Ou como é que ele funciona hoje? Então, esse foi um pouco da minha formação curricular para dizer, bom, eu vou chegar agora numa parte que eu ainda não cheguei, que é o retail pharma, ou seja, a venda de produtos. E depois disso, em 2023, eu vim para a Interpharma, onde estou como presidente executivo. Então, liderando uma transformação nessa associação. A Interpharma tem na sua base de associados 42 indústrias farmacêuticas, laboratórios farmacêuticos, laboratórios que são especializados em inovação, laboratórios todos eles que fazem pesquisa fase 1, que têm registros aprovados no mundo, ou seja, são os detentores dessa tecnologia. Esse é o nosso principal e prioritário requisito para entrar na Interpharma. Então, precisa realmente transformar a vida das pessoas, inovar radicalmente, trazer uma solução para a saúde, seja um tratamento ou seja a cura, né? A gente está chegando muito próximo da cura de algumas doenças, se é que não já chegamos, como por exemplo o câncer de colo de útero, onde a gente pode ter a certeza que a vacina é realmente quase que a cura dessa doença. Países estão erradicando o câncer de colo de útero pela utilização da vacina do HPV e muitas outras tecnologias. A Interpharma tem como seu grande objetivo ser a protagonista no espaço da saúde, valorizando esse ciclo da inovação, num ambiente, obviamente, adequado, regulatoriamente, juridicamente, politicamente, para o desenvolvimento do país, o desenvolvimento econômico também do país. É importante que a gente conecte, de fato, o que nós fazemos com o progresso de uma nação. Acho que é um pouco disso do começo ou até aqui, né, onde a gente chegou. Mas, mais uma vez, eu repito, eu acho que mais do que essa carreira profissional, é importante que a gente tenha paixão pelo que faz. Eu vejo você também aí um cara extremamente apaixonado pelo que faz, ter paciência, né? Então, desde já, para quem está em RIG, eu acho que a paciência, a densidade técnica, a ética é muito importante para você chegar aonde você quer chegar. Eu sempre tive vontade de estar na Interpharma e acho que isso é um pouco do resultado desse trabalho ao longo dos últimos anos. Perfeito, é isso aí. A resiliência é uma das palavras-chave aí para atuar nessa área. E é interessante o que você colocou, que apesar de ter uma carreira, vamos colocar assim, vertical na saúde, mas eu me lembro de você quando eu trabalhei no tabaco. Então você fala ali de vacina HPV e você tem também tratar com a indústria do tabaco, que é assim,
indústria mais ponto fora da curva que eu já trabalhei, que eu já conhecia, completamente diferente, por exemplo, de bebidas alcoólicas, que também a Anvisa tem atuação sobre isso. Então, essa tua jornada de 2005 a 2019 na Anvisa, passando por várias áreas, é interessante que, apesar dessa vertical saúde, também tem uma horizontalidade ali de trabalho, de conhecimento, que casa muito com essa paixão, com essa curiosidade que você contou para a gente aqui, que eu concordo plenamente. Esse lado do outro lado da mesa, né, quando você passou ali para a venda de produtos, né, para o retail ali, varejo, é importante também. E na Interpharma, agora, tendo descrito essa tua jornada, fala um pouquinho da Interpharma. A Interpharma também é composto, né, composta de múltiplos stakeholders e múltiplos setores também. Você tem, né, doenças raras, você tem medicamentos, né, que vendem sem prescrição médica, tem medicamento que tem que fazer a autorização para ter no SUS, tem nuances dentro da mesma entidade muito diferentes. Quantos associados tem hoje na Interpharma, o tamanho da Interpharma, como é que você hoje colocaria aí, daria uma descrição da Interpharma hoje e o processo, fazendo referência ao que você falou, de transformação, visa chegar onde? Visa modificar o que na Interpharma? Onde é que vocês querem chegar? Bom, Rodrigo, como eu disse, a Interpharma tem 42 associados, né, laboratórios farmacêuticos associados. De fato, nós temos uma peculiaridade de sermos laboratórios, como eu também já disse, de inovação. Isso faz com que os nossos nichos de atuação sejam nichos também muito focados na área hospitalar, produtos como o setor chama, produtos de especialidade. É óbvio que nós temos indústrias que têm uma série de outros produtos, como Sanofi, como Roche, como Pfizer, como Johnson & Johnson. Mas nós temos hoje 70% do market share, um pouco mais de 70% do market share de produtos de referência, ou seja, produtos que de fato são os produtos de inovação, são os produtos que servem para base para depois gerar genéricos similares. Essas indústrias estão em centenas de países, centenas mesmo, acho que não é exagero de dizer, várias delas estão em centenas de países, algumas delas em todos os países da Organização Mundial do Comércio. Temos uma grande ambição, se eu dissesse para você qual que é a ambição prioritária da Interpharma, obviamente é essa evolução, essa qualificação setorial, mas das empresas, e eu posso dizer que esse também é o nosso core, de fato dar acesso e valorizar essa inovação. A inovação a gente fala de uma maneira muito simples, né? Quando a gente traduz essa palavra, Rodrigo, entrando aqui dando um pouco mais de densidade, mais de profundidade, quando a gente fala de inovação, as pessoas acham que a gente fala isso de uma maneira simples, mas custa muito tempo, tem muito risco envolvido, e se faz isso de fato, Rodrigo, porque tem uma doença. Então a gente sai da necessidade da população, a gente sai da vontade de querer ter uma solução de saúde para chegar de fato a uma solução de saúde. E para o papo não ficar tão chato, né, ou tão denso, o ano passado a Bio, que é a maior feira de biológicos do mundo, ela acontece nos Estados Unidos, o slogan dela foi fazer o impossível para chegar ao possível. É isso que as empresas fazem. As pessoas não imaginam que dizer o seguinte, eu vou ter a vacina do Covid. Eu vou ter a vacina do Covid. Uhum. E tivemos, em 326 dias, um produto que rapidamente ele consumiria 5 anos. Então, essa é a grande ambição da saúde, essa é a grande ambição da Interpharma, fazer com que esse ambiente, essas relações de saúde evoluam para que cada vez mais as pessoas tenham acesso à inovação, para que cada vez mais os nossos problemas de saúde sejam resolvidos, para cada vez mais as pessoas vivam mais e melhor, e para cada vez mais a gente consiga chegar a soluções. Isso é um ciclo que a gente precisa fazer ele virtuoso, não pode ser um ciclo vicioso.
Então, essa relação que você diz que é muito complexa na saúde, ela é mesmo, e ela não é complexa só internamente, que eu estou falando no setor farmacêutico, que por si só já é complexo, garantir distribuição, garantir qualidade de produto, um produto extremamente regulado, todas as fábricas com BPF, o produto chega de fato para a gente hoje numa farmácia ou num hospital com uma qualidade garantida. Então o Brasil tá livre de diversos problemas nesse caminho, mas isso custa tempo, esforço de muita gente. Mas ela também é complexa quando a gente fala em relação a pagadores, quando a gente fala em relação ao sistema de prestação de serviço, quando a gente fala em relação ao próprio consumidor, ao próprio paciente, entender que a utilização dessa tecnologia ela tem um alvo, que é importante que tudo isso seja seguido. Então, a relação com o médico, a relação com outros insumos da saúde. Então, é uma relação muito complexa, Rodrigo. E acho que é por isso que o setor de saúde, como você disse, tem tantas idiosincrasias, então tem tantas características peculiares. Então, imagine que nós temos hoje posições, como uma posição de diretor de acesso, ou posição de acesso, que só é da indústria farmacêutica. O que é isso? É tão crítico e é tão importante como um país decide se esse medicamento vai estar à disposição da sociedade, vai estar à disposição dos sistemas públicos e sistema privado, que existe um grupo de pessoas para garantir que essa decisão seja a melhor decisão tomada, seja para um país, seja para um grupo de pacientes, ou seja para a própria indústria também, porque esse ciclo, mais uma vez, precisa ser virtuoso, sob pena de, em algum momento, isso se quebrar e a gente ter uma ruptura, de fato, dos melhores tratamentos. Então, são muitas as características desse setor. Eu fico muito feliz de poder conversar com vocês, porque às vezes, mais uma vez, parece que é simples. As pessoas tomam um medicamento e acham que isso tudo chegou muito fácil. E antes de passar aqui para o Márcio, só fazer uma observação, que você tem todo o processo que já é complexo do dia a dia, quer dizer, aquilo que já está no pipeline, aquilo que já é, né, uma alteração de algum componente e tal, já é complicado, já tem múltiplos stakeholders envolvidos, como a gente falou, múltiplos segmentos, mas pegando o gancho da inovação, a gente já falou aqui por várias vezes. A inovação, ela acontece, né, a movimentação, tecnologia, ela é muito mais rápida do que se consegue fazer regulamentos. Então, hoje você tem terapias genéticas, que já estão ali sendo estudadas e gasto muitas vezes bilhões ali para você ter aquela molécula nova, para você ter um medicamento novo, e a regulamentação ainda nem começou, a discussão está lá atrás, então às vezes você tem ali um negócio, e aí vem uma crítica, eu não quero resgatar os teus tempos de Anvisa, mas como equacionar o desafio, né? A agilidade de aprovação, por exemplo, em uma agência tão importante como a Anvisa, para fazer par e passo com esses avanços de tecnologia e de inovação. É difícil no Brasil, é difícil no mundo todo, mas se precisa fazer isso sob pena de você ter a inovação pronta para chegar no mercado, mas você não tem condição de fazer isso de uma forma rápida, exceto, como você bem lembrou, no caso da vacina do Covid, aquilo que demoraria 5 anos foi feito em poucos meses, até por uma necessidade absoluta, então aquele esforço concentrado ali permitiu trazer essas inovações nesse caso, mas como no dia a dia, eu acho que assim, há muito o que se aprimorar para se colocar ali numa maior velocidade o órgão regulador, a agência reguladora, as autorizações, né? E a velocidade que a indústria está andando, e aí eu falo vários setores, mas em particular, porque estamos focando aqui, a indústria farmacêutica, né? Então esse é um ponto, acho, relevante. Não é à toa, e como a gente falou aqui, as empresas de saúde têm uma maior participação ali no Origem 2024, quase chegando a 14%. Mas quero passar aqui para o Márcio fazer para você também. Bora. Estou ouvindo aqui, Renato, e gostei muito da sua colocação em relação a como desempenhar a função aí de relações institucionais e governamentais com excelência, né? Você mencionou paciência, técnica e ética como elementos fundamentais para um bom trabalho, e isso me chamou muita atenção.
E aí, desempenhando um bom trabalho, né, supondo que a gente realmente consiga estabelecer uma boa relação com o governo, eu queria te perguntar, hoje em dia, numa indústria farmacêutica inovadora como essa, a indústria farmacêutica liderada aí, ou enfim, capitaneada pela Interpharma em vários assuntos, quais são os principais desafios que você enxerga hoje na relação com o governo, num olhar aí do âmbito regulatório, como o Rodrigo bem colocou, ou mesmo no desafio no contexto de políticas públicas mesmo, para que esses medicamentos inovadores possam ser cada vez mais alcançados pela população? Obrigado, Márcio. Eu vou direto. Acho que o principal desafio hoje do governo e o principal desafio da política pública de atenção farmacêutica, vamos entrar agora num aspecto muito específico, atenção farmacêutica, é de fato a incorporação desses novos medicamentos, a velocidade de incorporação. Eu diria, professor Rodrigo, que nem é a velocidade da Anvisa. Eu acho que a Anvisa hoje ela já cumpre um papel, dado a sua harmonização internacional, as regras estão muito iguais entre os países, ela cumpre um papel bom. O que falta ali é gente mesmo, é força de trabalho. Mas na incorporação, Márcio, e você toca no assunto principal, ou seja, na incorporação de medicamentos nós ainda temos muitos problemas. O Brasil não incorpora essas novas tecnologias rapidamente, o Brasil ainda tem um déficit na governança desse processo muito grande, ou seja, como o Brasil decide como vai tratar especialmente os pacientes do SUS, os pacientes do sistema público, é um grande desafio nosso. O Brasil, para você ter uma ideia, tem uma velocidade de incorporação de novas tecnologias na casa de 4%. Quando tem países da América Latina que tem velocidade de incorporação dessas novas tecnologias de 40%, 10 vezes mais rápido que a gente. E a gente é o maior país da América Latina. Então, o Brasil precisa evoluir muito. Existem tratamentos hoje que estão disponíveis, que são indicados como primeira linha de tratamento. O que é isso? Para traduzir para o ouvinte, né, e para quem nos assiste. É aquele produto que é o primeiro produto para o tratamento daquela doença, indicado em vários países, em vários protocolos clínicos, que não está disponível no Brasil há 2.000 dias. Produtos que já foram e já passaram pela Conitec, que é a comissão que de fato tem a responsabilidade de dar um parecer técnico para o Ministério da Saúde sobre essa incorporação, que passaram por lá, Márcio, e que não são comprados. Então nós temos um problema, doutor Rodrigo, também de financiamento. O Brasil financia muito pouco a saúde. A saúde, ela é hoje a ambição de quase todas as pessoas do mundo, não é só no Brasil, é no mundo. E a gente precisa investir muito mais em saúde. Nós estamos investindo na ordem de 4% do PIB em saúde. A gente precisa investir 8%, a gente precisa dobrar isso, que é a média que os países investem. Por quê? Porque uma população saudável, Márcio e professor Rodrigo, uma população bem cuidada, ela produz mais, ela faz com que a economia de um país seja mais relevante, mais eficiente. Eu vou dar um dado para vocês de um estudo da América Latina, da WIFOR, uma das maiores consultorias do mundo, feita com o G20, feita com Harvard, com participação, professor Rodrigo, de uma pessoa que é muito observada hoje nesse momento do Brasil, da Mariana Mazzucato. E esse estudo nos traz um dado muito, muito ruim para o Brasil. Nós perdemos hoje 350 bilhões de dólares entre 2018 e 2022 no PIB por não tratar adequadamente 7 doenças. Entre elas, dores de cabeça. Entre elas, cardiologia. Ou seja, não tratar adequadamente 7 doenças dá um prejuízo no PIB brasileiro em 4 anos da ordem de 350 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. Isso pagaria qualquer tratamento. Ou seja, esse é o nosso maior desafio. E aí, voltando um pouco para o nosso objetivo aqui, é por isso, Rodrigo, e foi a sua conexão, é por isso que essas relações da saúde, dos profissionais que trabalham em RIG e todos que trabalham no setor farmacêutico, são muito densas,
tem uma complexidade muito grande. Então, talvez o número de respondentes é porque é um grupo de pessoas muito qualificado, um grupo de pessoas muito dedicados e que tem um desafio muito grande, que é cuidar da saúde do brasileiro, parte da saúde. A gente não cuida sozinho, obviamente, a cooperação também é muito importante. E aí, o segundo desafio nesse processo, Márcio, para eu sair do desafio core, vamos dizer assim, o principal, o segundo desafio é que se compreenda, professor Rodrigo, que essa relação ela não é ou não deve ser ideologizada. Ela é uma relação profissional. Não tem ninguém aqui defendendo posicionamentos políticos, institucionais, A ou B. É por isso que a Interpharma não se movimenta nesse caminho. Ou seja, a gente se movimenta com uma densidade técnica específica para a assistência farmacêutica. Então, é preciso, Márcio, aí você começou o seu comentário com essa frase, é preciso que a gente tenha muita qualidade nessa relação, qualificação técnica ao máximo. É assim que se faz isso no mundo inteiro. E aí eu tenho também um orgulho muito grande de estar num grupo hoje que, por estar em todos esses países, faz isso em todos os países e faz isso de uma maneira muito técnica e muito qualificada. E aí conectar com isso tudo, o objetivo da gente ter colaboração, da gente ter uma qualificação e a gente fazer isso de um modo ético. O Rodrigo já me viu falar isso várias vezes. Relações institucionais, relação governamental, não é abrir porta em órgão tal ou órgão qual. Relação institucional, relações governamentais é técnica, é convencimento com base num racional científico que traz a melhor decisão. Existe técnica para isso, existe avaliação de impacto regulatório, existe avaliação de impacto das próprias decisões, custo-efetividade, ou seja, existe muita técnica. E hoje, Rodrigo, eu acho que esse é um pouco do nosso objetivo aqui também. Isso precisa voltar a ser, na minha opinião, aí é minha opinião, voltar a ser a maioria das relações institucionais ou das relações governamentais. Então, a gente tem muita gente nova entrando, muita gente experiente saindo, e essa migração geracional, essa transformação geracional deve seguir os bons conselhos ou a boa técnica. É isso, e assim, eu concordo plenamente, o trabalho é colaborativo, ainda mais quando você tem multiplicidade de segmentos, de setores, de stakeholders, você tem todo esse trabalho técnico e de pessoal capacitado, e mesmo assim as discussões são grandes, porque aí você pega um aspecto técnico que alguém levantou, você tem N estudos de um lado, e você tem outro aspecto técnico de N estudos. Vou dar um pequeno exemplo aqui, ou dois exemplos, porque eu já transitei por essa área. Pega o cigarro eletrônico, pega a autorização que tem no FDA, poxa, se é aprovado nos Estados Unidos, por que não é aprovado no Brasil? Pega agrotóxicos também, você tem lá, ou defensivos químicos, como você quiser chamar, você tem lá, muito se reclama, poxa, está aprovando aqui no Brasil, um agrotóxico foi banido na Europa. Vai, sim, filho, porque lá na Europa o cara já aprovou a 5ª geração, a gente está aqui há 6 anos, 10 anos, para aprovar a 1ª geração. Então, mesmo nesse aspecto técnico, que eu concordo, há embates riquíssimos que você tem que falar, não, mas peraí, tem que adaptar, você tem que ver características aqui do Brasil, o que necessariamente foi aprovado lá, pelo menos é o que a gente tem hoje, não tem uma automática aprovação aqui, isso poderia acelerar processo, então eu não quero entrar na questão em si, mas são questões que, mesmo no lado técnico, suscitam discussões interessantes. Mas eu queria pegar um aspecto que eu acho fundamental, veja se você concorda, porque você já aterrissou, seja na Abrafarma, seja na Interpharma, em entidades. E uma coisa que a gente viu e vê no anuário, no Origem, é um processo de profissionalização das entidades setoriais. Cada vez mais você vai ver cargos como o seu e como o meu, que são de presidentes executivos, vamos dizer assim, independentes. Você não é ex-Bayer ou ex-Roche, né, que está ali, ou ainda é da empresa que está ali ajudando a entidade por um mandato ali ou 2, depois sai e entra outro de outro associado. Isso ainda tem algumas entidades que fazem assim, e estão mudando, por várias razões. Mas talvez a principal é que há um movimento de profissionalização, de buscar um Renato Porto,
como executivo de uma entidade tão complexa como a Interfarma. Os números do Origem mostram isso. Os orçamentos das entidades estão crescendo, a participação de executivos, né, e até uma coisa que era olhada assim como uma... não vou para a entidade não e tal. Hoje você já tem uma mudança de cabeça. É um trabalho extremamente interessante e eu queria saber de você como é que está sendo essa tua experiência de estar à frente de uma entidade, como você falou, com 42 chefes, né? Porque eu tenho lá, no meu caso, são 50. Então, se você, ouvinte, que está nos vendo aqui também, está reclamando do seu chefe, que você tem você reporta lá para o CEO, imagina reportar para 42 ou 50 CEOs. O pessoal acha que é mole. Não é mole, não. E você tem, às vezes, uma tarefa de harmonizar interesses, porque nada impede, e é legítimo, que cada associado, cada empresa individualmente, busque aquilo que ela acredita que é melhor para o seu negócio, a sua defesa de interesse. A gente chama isso de uma estratégia institucional de relacionamento. Você bota ali o seu chapéu, a sua camisa da empresa e vai lá dialogar com o parlamentar, com o ministro, com o executivo, com o interlocutor que for. Mas o próprio interlocutor, seja ele um parlamentar, seja ele alguém, membro do executivo, um ministro, por exemplo, ele vai preferir, claro, atender a um pleito setorial e não um pleito de uma empresa, até por questões operacionais. Eu não vou ficar aqui ouvindo 42 empresas sobre o mesmo tema, eu vou virar e falar, Porto, traz uma proposta da Interfarma, e aí joga para o teu colo fazer essa harmonização de interesses e chegar numa proposta minimamente comum que pode ser apresentada sem nenhum conflito. Claro que pode haver conflitos e você tira dali essas questões e cada um defenda a sua discussão aí, o seu interesse individualmente, mas setorialmente está havendo esse processo de clusterização da defesa de interesse e do outro lado da mesa, para terminar, também está havendo essa clusterização, porque você antes tinha o parlamentar que levantava a bandeira da saúde, hoje você tem uma frente parlamentar em favor da saúde, então naquela frente você vai dialogar com signatários ali, 250, 300 parlamentares, então tem um grupo de um lado e um grupo do outro. Como é que você vê esse movimento, como é que está sendo essa atuação aí da Interfarma e os desafios de fazer RIG desta forma, via entidades setoriais, grupos, né, de defesa de interesse? Como é que você está vendo isso? Bom, Rodrigo, eu acho que o primeiro passo para que isso seja feito adequadamente é, sem dúvida nenhuma, essa, digamos, profissionalização, esse incremento, qualificação da governança das próprias associações. Então, a Interfarma, ela é, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, no cenário brasileiro, uma associação de altíssima governança, talvez um dos modelos a ser seguidos. Isso não é mérito do Renato em 1 ano e meio, isso é mérito de muitos anos de trabalho, isso é mérito de um sistema definido globalmente. Então, para você ter ideia, a Interfarma segue um código de conduta global da IFPMA, assim como as associadas da Interfarma, ou seja, o modelo de governança do setor farmacêutico, especialmente das multinacionais, ele é um modelo global. Então, nós temos uma associação global que rege, de fato, as grandes pautas no mundo. Isso, obviamente, porque são empresas que têm relacionamento com vários países. O segundo passo para esse processo é que se tenha dentro da associação um planejamento estratégico alinhado com as associadas ou com os grupos das empresas associadas. Como você disse inicialmente, eu tenho empresas que são especializadas em raras, empresas que são especializadas em doenças crônicas, empresas que são especializadas em vários nichos de terapias. Mas todas elas têm, por exemplo, como sua base a valorização do ciclo da inovação. Esse é o motivo pelo qual elas funcionam. Inovar no mundo farmacêutico. Então, ter de fato um core, uma função setorial é importantíssimo. A partir disso, você detalha qual será o plano estratégico, o plano tático e o plano operacional dessa associação. Então, com base no ciclo da inovação, num ambiente juridicamente saudável, um ambiente regulatoriamente qualificado para o acesso e para o desenvolvimento do Brasil, eu consigo ter 15 atividades estratégicas.
A partir disso, eu defino 15 atividades estratégicas que o meu conselho valida, qualifica para atuação anual, num planejamento que é um planejamento anual e quinquenal, de 5 em 5 anos. Ou seja, essa transformação também não pode ser a reboque, Rodrigo, de quem está ou como presidente executivo, nós somos executivos contratados, ou do próprio conselho. Não. Existe um plano de transformação setorial, existe um plano aonde esse setor quer chegar daqui a 5 anos. E é isso o nosso grande objetivo. Então nós estamos falando, para resumir, nós estamos falando de uma governança muito bem definida, nós estamos falando de um planejamento e de um objetivo muito bem definido, e nós entramos, obviamente, na terceira etapa, para mim, que é de fato a formação do corpo profissional que vai levar à frente esse planejamento. Óbvio que isso está interligado, o corpo profissional, com o planejamento estratégico, com a relação com o conselho, mas esse talvez seja o terceiro, porque também quem não sabe onde quer chegar, não adianta contratar gente boa. Então só pode contratar gente boa se você sabe onde quer chegar. E às vezes as entidades ficam patinando um pouco porque não sabe. Eu tive a satisfação de trabalhar, né, na Abrafarma, que também tem um planejamento muito bem definido, tem executivos muito qualificados, que conhecem muito setorialmente. E tem ambições de saúde para um país, não ambições de saúde para um grupo só. E eu acho que esse é um pouco da ligação que nós temos que ter. E aí, a profissionalização, como você disse, ela deve ser contínua. Eu também vejo um grau de profissionalização das associações importante, eu acho que esse deve ser um grande objetivo. Dou aqui também um pouco mais do spoiler disso. Dentro de um dos pilares da estratégia Interfarma está dentro do pilar de desenvolvimento do Brasil estar a governança e a qualificação desse ambiente sob o viés de compliance, ética e desenvolvimento institucional. Então eu converso, você sabe disso, hoje nesse momento com o IBGC, para saber se nós vamos ter uma cadeira de treinamento para executivos do terceiro setor, como é que a gente une os bons profissionais de RIG, os bons profissionais de gestão das associações, para que isso fique permanente, Rodrigo. Eu sou um cara, apesar de não ser tão velho, eu já também não sou tão novo. Então eu sou um cara que já me preocupa um pouco com isso, ou seja, qual que é o legado que a gente vai deixar, fora o legado técnico da saúde, no meu caso farmacêutico, mas fora esse legado, como profissional, digamos assim, interna corporis, ou seja, o que a gente deixa? E eu acho que esse trabalho de qualificação da governança das associações do terceiro setor é muito importante. É isso que vai levar a gente a uma perenidade na continuidade, vamos dizer assim, da evolução dos profissionais que trabalham nesse setor. Sem eles, sem essas pessoas, a gente, mais uma vez, é uma sinergia dupla, né? Sem boas pessoas, a gente não consegue levar adiante um plano. E também sem um plano não adianta ter boas pessoas. Mas, assim, se eu tivesse que dizer, o que vem primeiro, não conseguiria dizer. Mas eu também teria que dizer que as pessoas, a gente demora muito mais, a gente não tem exemplos. Então, assim, é ele que vai ter que ser qualificado, é esse corpo técnico que tem que evoluir ao longo do tempo. Então, é um pouco desse desafio que eu vejo e concordo contigo. Acho que essa profissionalização é excepcional, é ela que a gente deve lutar. Eu, mais uma vez, não sem nenhum demérito e também não me colocando como um profissional experiente. Eu aprendo todos os dias. Mas, mais uma vez, eu vejo que tem profissionais assim, chegando, não só no setor de saúde, mas no setor geral de RIG, a gente conversa de vez em quando sobre isso, que precisam, talvez, entender muito melhor o que significa essa governança, esse modelo de trabalho. Você tocou aí, eu já falei isso publicamente, não tem nenhum problema, você tocou num ponto que é importante, ou seja, frentes parlamentares, isso existe aonde? Onde está escrito isso? Qual que é o regulamento? Qual que é o regimento da Câmara ou do Senado que regulamenta isso? Nós temos comissões, nós temos comissões especiais, nós temos grupo de trabalho, ou seja, por que valorizar isso e não valorizar aquilo? Ou seja, a gente está desprofissionalizando. Será que ou vamos profissionalizar isso? Ou vamos dizer que isso, então, entra no regimento da Câmara dos Deputados.
e isso precisa ser feito. Se não, Rodrigo, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de atuar. Isso me exige um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque, no meu caso, o setor farmacêutico, a Interpharma, não apoia a frente, por causa exatamente de um modelo de compliance de governança global. Ou seja, isso juridicamente não existe para a gente. Então, enquanto ela não existir, não há como a gente colocar esse sistema para dentro de um processo. Bom, vamos fazer com que ele exista? Então, está aí um desafio. Esse é o desafio do Brasil? Colocar a frente parlamentar no regimento da Câmara dos Deputados? Ou não é? Ou a gente vai valorizar as comissões que já existem, os grupos de trabalho? Então, só para te dar um exemplo do tanto que essa relação fica cada vez mais complexa, e às vezes eu olho para trás e penso, bom, será que não dá para a gente simplificar um pouquinho? A gente já tem as coisas postas, vamos simplificar, né? Às vezes o mínimo é o melhor, né? Não, eu aqui, só para passar para o Márcio, queria ressaltar essa ligação que você fez entre estratégia, capacitação e governança. Ela é fundamental para você conseguir andar. Não adianta sair fazendo atividades de RIG descoladas da estratégia, seja ela anual, uma visão de 3 anos, ou como você citou, de 5 anos, aonde a gente quer chegar. O gancho é que para chegar lá, seja em 1 ano, 3 ou 5, ou até um horizonte mais amplo, eu vou precisar ter ações compatíveis com essa estratégia, com gente capacitada, né, e com muita governança. E aí, antes de passar para o Márcio, uma pergunta objetiva, porque tem já pesquisas que indicam isso, mas eu queria saber o seu percentual, do seu percentual de dedicação para a Interpharma. Quantos por cento, né, é dedicado a relacionamento externo? Claro que tem um trabalho interno, prévio, para você fazer, mas do 100% do tempo que você dedica à Interpharma, quantos por cento é de relacionamento com os stakeholders externos? Esquece o interno, que eu sei que demanda também, mas externamente você dedica quantos por cento assim? Só dá uma ideia de um percentual. Pensa aí, só para eu passar para o Márcio aqui. Objetivamente, é difícil responder a sua pergunta pelo momento que a Interpharma vive. Então, a gente está no momento de transformação. Então, eu estou dedicando muito do meu tempo para a própria transformação da Interpharma. Então, todo esse planejamento, essa reestruturação. Você sabe disso, a gente está fazendo uma reestruturação muito grande. Mas eu vou fazer uma comparação utilizando até um pouco da minha experiência de outros momentos, sabe? Eu acho que num local extremamente organizado internamente, um presidente de uma associação, Rodrigo, não dedicará menos de 50, 60. Eu acho que passa da metade do tempo a relação institucional externa, porque é um pouco do core de uma associação. Então, assim, não tenha dúvida nenhuma de quem está se dedicando muito internamente, talvez não esteja executando o seu maior trabalho, que é de fato ser a cara setorial, levar à frente as pautas setoriais. Isso você só faz com o RIG. E isso, eu já fiz alguns posts desses, porque já vieram perguntas assim, mas CEO também faz RIG? Claro que faz, e esse percentual é esse mesmo, pelo menos 50% do tempo, quando não 60% ou até 70%, dependendo, quando tem uma crise, 90%. Durante o Covid, por exemplo, para colocar ali as ações, para ficar aberta a loja de material de construção, a indústria e tal, eu dedicava 90% do tempo, né, para isso acontecer. Você é o porta-voz principal, então, sendo porta-voz, você faz o RIG não só na comunicação, mas como em tudo, né? Exato. Claro que você tem uma equipe, você tem um apoio, mas você, como CEO, também dedica ali pelo menos 50% do tempo, quando não 60% ou 70%. É mais ou menos isso. Márcio, bora. Estamos chegando aí já no finalmente aqui. Estamos caminhando para o encerramento e quebrando o protocolo, ao invés de pedir mais uma recomendação, na medida até que o Renato já foi propositivo nessa medida, né, e indicou caminhos excelentes para um bom desempenho de um trabalho de RIG, eu queria primeiro ressaltar o que o Renato falou em relação à importância da governança e do compliance. Renato, você me deixa muito feliz de realmente ouvir isso, porque a ALEC, né, para quem ainda não conhece, a ALEC é a instituição de ensino superior que eu sou sócio e que faz parte, é sócia também junto com a Consult Master e com a Viteri do Anuário Origem, é a líder em educação executiva em compliance no país. Hoje nós temos um MBA em compliance também, que é um absoluto sucesso, e mais recentemente nós lançamos um curso de compliance na área da saúde
com o apoio do Sindusfarma e da Abimed, e tem sido realmente surpreendente a procura dos profissionais da área da saúde pelos cursos de compliance, reafirmando aquilo que você acabou de dizer, realmente é uma preocupação importante e que nos alegra demais que isso se espalhe. Até faço questão de deixar aqui o convite público para que a Interpharma também faça parte desse apoio conosco, depois eu te passo mais informações sobre isso, porque existe com certeza uma sinergia, um alinhamento da expectativa de todos nós. E para amarrar o nosso papo de hoje, eu preciso fazer uma coisa aqui que a gente não fez, que seria bater um pouco no ponto central da conversa. A gente falou de alianças estratégicas no setor farmacêutico, é claro, falamos de muitas, mas eu queria uma amarração sua nesse sentido. Quais seriam, né, ou quais são as principais alianças estratégicas que a Interpharma enxerga nesse momento, com outras associações, com órgãos governamentais, com a sociedade civil, para que realmente o melhor desempenho na atividade de relações governamentais seja possível e que a Interpharma possa alcançar resultados efetivos? Qual é o papel dessas alianças estratégicas, que dá nome ao nosso episódio de hoje, para a gente poder caminhar para o encerramento? Bom, eu acho que a gente falou indiretamente bastante disso. Eu acho que é uma aliança estratégica, tem todos esses pilares, todos esses aspectos e que a gente tratou. Mas vou dar um passo um pouquinho além, Márcio, e já está aceito aí a colaboração entre a LEC e a Interpharma, sem dúvida nenhuma. Como eu te disse, é um dos nossos pilares estratégicos no desenvolvimento de um país, a questão da governança, o que essas indústrias deixam para o país, independentemente do core, do acesso a medicamentos. Então, tá aceito e vamos seguir. Bom, eu acho que para falar não das características dessa aliança, mas para falar da própria aliança, Márcio, eu acho que a gente tem que ter um aspecto em mente. O sistema de saúde brasileiro ele é extremamente complexo, é um sistema privado, parte de um sistema privado, parte do sistema público. Então, a aliança estratégica com o público é fundamental, porque é ele hoje que garante a saúde da maioria dos brasileiros. E a aliança estratégica também com o grupo de saúde suplementar e privado também é muito importante, porque ele também garante o acesso à saúde a 50 milhões de pessoas. Então, fazer com que essa relação, Interpharma, outras associações, como você disse, Sindusfarma, por exemplo, um grande parceiro, às vezes a gente não está junto em todas, mas porque eu estou em outras e ele está aqui e o Sindusfarma está lá, então é assim que a gente também tenta estar em todas as oportunidades. Então, essas alianças entre associações é muito importante. Eu vejo, às vezes, setorialmente, algumas disputas que não fazem o menor sentido. Então, isso tira o nosso foco, isso desvia a nossa atenção para, de fato, aonde nós precisamos colocar mais atenção, que é trazer inovação, curar as pessoas, trazer tratamento, desenvolver o ecossistema, fazer com que os nossos profissionais sejam mais qualificados, fazer com que eles estejam na linha de frente para outros setores, mostrando como exemplo, ou seja, o que é que nós precisamos fazer, Rodrigo, para melhorar o setor de tabaco, o que nós precisamos fazer para melhorar o setor de pesticidas. Então, essas alianças são importantes. E aí eu fico por aqui, porque talvez senão a gente vai ter que fazer outro episódio. Muito bem, quero então agradecer a participação de Renato Porto, muito obrigado, presidente executivo da Interpharma, por este papo importante aqui hoje. Também quero agradecer ao Rodrigo Navarro por esta entrevista que falou aí sobre as alianças estratégicas no setor farmacêutico. Se você está gostando dos nossos Origem Talks, lembre-se de deixar um like aqui neste vídeo, compartilhar com quem possa se interessar por ele também e, é claro, lembre-se de avaliar o podcast aí na sua mídia de áudio favorita. Para saber mais sobre o Anuário Origem, acesse anuarioorigem.com.br. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo Origem Talks.